Olá, sejam muito bem-vindos ao ParkCast, o podcast do Parque Tecnológico da UFRJ, sobre ciência, tecnologia e inovação. Hoje a gente está inaugurando o Startup Talks, o quadro que leva você para os bastidores das startups e empresas do nosso ecossistema de inovação. E para começar, nada melhor do que a gente trazer uma das nossas empresas residentes, a Claves, para essa conversa. A Claves é uma empresa residente aqui do parque, que é especialista em segurança digital no Brasil, atua com pesquisa, inovação e soluções que ajudam outras empresas a protegerem dados e sistemas no mundo cada vez mais conectado. A Claves foi reconhecida como a empresa brasileira mais inovadora de segurança da informação pela FENEP, foi homologada como empresa estratégica de defesa pelo Ministério da Defesa e eleita 7 vezes como a melhor empresa do setor para trabalhar no Brasil. Isso é incrível. O melhor de tudo é que ela está localizada no parque. Vou apresentar rapidamente o Vitor. Depois vou dar um espacinho para ele se apresentar também. Vitor Santos, ele é cofundador e CEO da Claves Segurança da Informação. Vitor possui mais de 2 décadas de experiência em democratização da cibersegurança e privacidade de dados no Brasil. E Bruna Festa, nossa analista de articulações corporativas, que trabalha com inovação há 5 anos e hoje faz a conexão de empresas com o ecossistema de inovação da FRJ. E é responsável também por auxiliar a Claves diretamente nessa conexão. Vamos começar pelo Vitor. Vitor, fala um pouquinho de você, se apresenta, conta um pouquinho pra gente da sua trajetória até aqui. Olá, Lara, olá, Bruna. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite por estar aqui. A gente é uma honra poder inaugurar aqui o ParkCast nesse projeto. A Claves, que é residente aqui no Parque Tecnológico, mas tem uma história com a UFRJ já de muito tempo, né? A Claves, ela foi uma empresa fundada por alunos da UFRJ em 2004. A gente se incubou na incubadora da COP em 2007. Nos formamos em 2010, fomos para o mundo e agora, desde 2022, residente aqui do Parque Tecnológico. Sempre com uma equipe incrível aqui, com a Bruna, com você, com a Nathalie também, assim, que recebe a gente e cuida muito bem dos residentes aqui no parque. Então, estou muito orgulhoso de estar aqui presente hoje e de participar desse projeto junto com vocês. Falando um pouquinho de mim, né? Meu nome é Vitor Santos, sou carioca, nascido e criado na zona norte do Rio de Janeiro, mais precisamente no Morro do Urubu. Nascido preto, pobre, como muitos diriam, favelado aqui no Rio de Janeiro, onde praticamente todas as estatísticas estavam contra mim na minha época, mas eu sempre fui uma pessoa que nunca acreditei muito em estatística, né? Acho que vocês vão ver que para trabalhar com cibersegurança você não pode acreditar em estatística, você luta contra estatística o tempo todo. Eu sempre achei que a minha vida ela não estava destinada em número, né? Estava destinada em coisas maiores, assim. Enquanto meus amigos estavam jogando bolinha de gude, soltando pipa, brincando de pique-esconde, subindo árvore, eu sou péssimo nisso tudo, né? Eu estava dentro do meu quarto lendo, estudando, mexendo com o computador, fascinado para ver como as coisas funcionavam, né? Como é que as coisas apareciam na televisão do outro lado, como é que o videogame funcionava, tu apertava um botão e saía lá. Então, cara, a tecnologia foi algo que estava comigo desde cedo. Eu falei, é isso que eu quero trabalhar na minha vida, né? E aí começa uma parte 1, assim, de pessoas que praticamente eu tenho como ídolos, assim, para mim, que é meus pais, né? Desde sempre eles investiram muito em educação. Meu pai militar da Marinha, minha mãe dona de casa, ela largou a profissão para poder cuidar dos filhos, cuidar da casa, enquanto meu pai estava viajando aqui pelo Brasil e se dedicando às Forças Armadas. E eles apostavam muito nessa questão da educação, né? Tanto que quando eu passei aqui na UFRJ, um dos poucos da família hoje em dia tem quase 80 pessoas na minha família. Meu Deus. Vocês sabem quando nasce assim, nas comunidades a família é muito grande, né? A minha família é enorme, mas quando eu passei na faculdade, naquela época você tinha que ver o seu nome, né? Na listagem. Pô, meu pai começou a chorar que nem criança, todo mundo dando parabéns para ele, para ele ter passado, e eu olhando para ele assim, né? Meu Deus do céu, pai, cara. Minha mãe já em casa fazendo churrasco, eu tinha que passar, né? Não tinha jeito, assim, você não imagina voltar para casa. E aí foi muito legal, assim, foi muito legal. Então, pô, meus pais guerreiros, assim, minha mãe uma leoa, assim, é líder nato, assim, de família, de cuidar de casa, da família em si também, né? De sempre se colocar à frente de tudo. Meu pai é um grande parceiro meu até hoje. Quando a gente começou a fundar a Claves aqui em 2004, que eu saí um pouquinho da trajetória acadêmica, o meu pai foi o que mais sofreu, né? Porque ele queria ver o filho formado, ele queria alguém formado na família, né? Mas depois deu certo, ele é feliz pra caramba com a Claves e é feliz também por eu ser formado. Funcionou no final das contas.
Mas eu acho que essa trajetória começa ali, porque são meus ídolos até hoje, né? Então, assim, eu tenho uma relação muito forte com meus pais. Eles vivem tudo da Claves até hoje também. Toda a Claves conhece eles. Sempre quando tem um evento da empresa, eles participam. Mas então ali foi o meu primeiro marco, assim, de trajetória como pessoas, né? Depois, quando eu entrei na FRJ, aí a minha vida mudou completamente. Assim, logo no início da FRJ, dentro do centro acadêmico, eu me inscrevi num grupo de estudo de resposta a incidentes de segurança. Era um grupo de estudo como tantos outros, tinha desenvolvimento, banco de dados, tinha infraestrutura, mas tinha esse de segurança, né? E aí eu tive a sorte de, nesse grupo, conhecer pessoas, fazer amigos e também, dali saíram meus futuros sócios, né? Desse grupo de estudo nasceu a Claves, ali em 2004. Esse é o segundo marco na minha vida de pessoas, né? Porque ali eu conheci o Bruno Salgado, que é o meu sócio até hoje. Nós somos amigos há mais de 20 anos, sócios há mais de 20 anos. A gente tem uma relação espetacular, assim. Às vezes a gente tem algumas desavenças, mas eu acredito que o crescimento ele mora na divergência. Então você precisa também discordar para continuar crescendo, né? Mas a gente é uma família, assim, hoje. E eu sou muito grato por ele ter apostado em mim, porque eu vim de um lugar difícil acesso, sem muito recurso, mas com bastante vontade para poder fazer as coisas acontecer. Ele apostou muito em mim e a gente hoje, pô, né, cara, faz da Claves como você falou, um dos melhores lugares para trabalhar no Rio de Janeiro, né? Isso é muito legal. E na FRJ, a gente, desse grupo de estudos ali, a gente conseguiu montar um plano de negócios para entrar na incubadora. Um professor falou assim, cara, poderia virar negócio, né? Nelson Quilulo, o nome dele. Se aposentou recentemente no ano passado, a gente veio aqui para poder fazer a passagem, foi super bacana. E a gente descobriu a incubadora. E na incubadora a gente montou um plano de negócio. Até então a gente não sabia nada do que era um plano de negócio. Éramos alunos com um computador dentro do laboratório de ciência da computação, descobrindo o que era tecnologia ainda, né? Estudando, fazendo deploy, levantando o servidor. E quando veio o plano de negócios, eu lembro até hoje que eu li o livro chamado O Segredo de Luísa. Esse livro é um livro onde uma menina vai para Minas e a avó dela, ela tem uma produção de goiabada, assim, caseira, né? E ali ela começa a estudar o processo de quem que vende goiabada na cidade, como é que ela pega a goiaba, como é que ela vende, o preço, a matéria-prima ali da goiabada cascão e tudo mais. Tudo ensinando como montar um plano de negócio. E aí a gente montou um plano de negócios baseado no nosso negócio comparado que a gente aprendeu, né? Não só com o livro, mas com outras referências. E a gente conseguiu passar na incubadora em 2004. E aí na incubadora foi um dos momentos mais legais também da nossa trajetória, porque a gente aprendeu o que é ser empresa, né? E todo mundo na incubadora recebeu a gente super bem, né? Eu lembro que naquela época a gente não tinha muito recurso financeiro, então a gente sentava no chão, trabalhava com o computador apoiado na caixa de papelão da cadeira do computador, né? Revezava ali, né? Até montar a sala. Depois a gente conseguiu fazer uma montagem super legal. A gente jogava bola com segurança do parque, fazia café. Nossa, era... Acho que vocês conhecem um pouquinho, me conhecem um pouquinho, sabem que eu sou super expansivo, assim, né? E aí foi muito legal na incubadora. A gente se formou em 2010, 3 anos após entrar na incubadora, validado o modelo de negócio. E aí, ao longo dessa minha trajetória, já dando um salto para os últimos anos, né? Eu consegui ver o quanto que a minha jornada, ela me inspirou e me mostrou que vulnerabilidade, ela não é uma condição fixa, né? Ela é uma variável onde você pode trabalhar com resiliência. Porque onde eu morava, onde a insegurança era palpável, e você trabalha todos os dias para poder encontrar um lugar seguro, me transformou no que eu sou hoje, uma pessoa que trabalha no meio digital, trabalhando com segurança, com confiança para proteger e impactar a vida de pessoas. Então, eu acho isso muito legal, porque antes mesmo da Claves existir, parecia que eu estava destinado a ter um propósito em trabalhar com isso, né? E a Claves agora, em 2025, está aqui no parque, então, como eu falei, uma equipe super bacana. Hoje, uma das melhores empresas para trabalhar no Rio de Janeiro e no Brasil, uma referência de cibersegurança aqui também. E tenho muito orgulho da empresa que a gente criou, do time que a gente tem, de estar ainda com as pessoas que transformaram a minha vida, né? Meus pais do meu lado, a gente se vê toda semana. O Bruno, que a gente está junto o tempo todo. E no final, assim, agora, nos últimos 5, 6 anos, uma das pessoas que também mudou um pouco a chave da empresa para mim foi meu casamento, minha esposa. Tenho uma filha de 6 anos, eu tenho uma filha de um relacionamento anterior de 20 anos, 18 anos, desculpa. Mas, assim, tive filho com 22 anos de idade, então por isso que eu sei as fases da pequenininha e da adolescência agora. A adolescente me dá muito mais trabalho do que a pequenininha. Mas a minha esposa, ela mudou um pouco a minha mentalidade de empresa, assim, sabe? De cuidar de pessoas. As minhas filhas também me deram uma outra mentalidade. Eu venho de uma geração ainda era um pouco mais machista de ter filho pequeno, né? Vai jogar bola,
Cara, eu faço tudo com a minha filha hoje em dia, assim, é incrível, assim, ela faz judô, ela joga videogame comigo, joga bola e eu brinco de boneca, ela me maquia em casa e a gente sai junto e a gente, sabe, ela vai na empresa também, tá sempre junto com a galera. Quer trabalhar na Claves, escolhe ela pra vestir uma camisa, ela quer vestir a camisa da Claves, assim, sabe? A gente tem umas ações dentro da companhia. Então, assim, essa entrada nos últimos 5 anos também voltada para o crescimento da companhia fez com que a gente expandisse 400% nos últimos 4 anos, sabe? Então, a gente está num ritmo bem legal, um crescimento bem bacana para cyber, que não é um assunto muito, muito complexo. E esse é um pouquinho de mim, esse é um pouquinho da Claves, porque eu gosto sempre de conectar esse viés pessoa com o propósito de empreendedor, assim, sabe? Tem muita gente que faz o trabalho só pelo dinheiro, né? E tá tudo bem, assim, todo mundo precisa de dinheiro para sobreviver, mas eu acho que uma empresa de sucesso ela precisa de propósito. Quando você conecta propósito com lucro, com pessoas, com valores, com coisas, metas bem definidas, eu acho que você tem a probabilidade maior de fazer as coisas funcionarem, porque por mais que a empresa seja o CNPJ, ele é formado por vários CPFs que estão ali dentro, né? Você erra igual, você aprende igual, você chora, você sofre, você comemora. Então, é isso que eu tento passar para a empresa e passar para outros empreendedores também dentro desse ecossistema. Muito legal, muito bacana. Já tinha ouvido um pouco da sua história uma vez, já tinha ouvido da história da Claves e estou muito feliz de você poder estar aqui contando para mais pessoas, enfim. Muito, muito bacana mesmo. Conta um pouquinho pra gente sobre a decisão de vir pro parque, de estar aqui no parque. Foi em que momento da empresa? Que transformações você acha que isso trouxe para a empresa? De estar nesse ecossistema de inovação, ter contato com outras empresas. Conta um pouquinho dessa decisão, assim, desse momento. A Claves, ela sempre teve, Lari, um viés muito acadêmico de pesquisa, de inovação, sabe? Tanto que nós somos uma das poucas empresas no Brasil de segurança que desenvolve sua própria plataforma, né? Então, como você falou, nós fomos reconhecidos como uma das empresas mais inovadoras de cyber pela FINEP. Ano após ano, a gente somos selecionados como empresa que vence projetos de prevenção econômica, por exemplo, a PERJ, FINEP, CNPq. E a UFRJ, para a gente, sempre foi um carinho, um cuidado, assim, uma emoção muito grande de estar aqui, né? Acho que é o sonho quase de todo mundo é passar na UFRJ, de verdade. Assim, é uma universidade que te inspira e te ensina bastante. Então, desde a nossa criação, né, como eu falei, nós éramos alunos aqui, a gente tem muita identificação com a UFRJ, né? Tanto que a maioria das pessoas que trabalham na Claves, elas são formadas e estudam aqui na universidade. Hoje mudou um pouquinho, porque eu já tenho basicamente metade da empresa espalhada pelo Brasil. A pandemia, ela possibilitou esse trabalho home office, que antes talvez era mais complexo, né? A gente leva muito para o presencial. Mas a UFRJ, ela sempre foi esse carinho para a gente, né? Então, quando a gente decidiu vir para cá, voltar para o Parque Tecnológico, a gente já estava num momento de transição da empresa de consultoria para uma visão de plataforma, um foco em desenvolvimento cada vez mais forte no nosso produto, né? Em mostrar que o Brasil também pode ser referência em tecnologia no mundo. A gente olha muito para a tecnologia, olha muito para coisas de fora e não dá tanto valor para as coisas que estão aqui dentro. E o Parque Tecnológico, ele era talvez um caminho que se conectava com o nosso propósito, assim, pela inovação, pelo ecossistema, pelo ambiente, estar próximo da FRJ também para poder trazer pessoas para trabalhar com a gente. Temos alguns estagiários hoje que trabalham na Claves, que estão da FRJ e estão aqui trabalhando com a gente no parque. E também a gente tem alguns clientes que estão aqui no parque também, né? Espalhados aqui. Seria uma possibilidade também de a gente criar essa conexão de aprendizado. Então, a gente aprende muito estar aqui com vocês, aprende muito acesso à pesquisa e inovação, a troca de informação constante, que acho que empreender, inovar no Brasil, você precisa estar o tempo todo dialogando com pessoas, né? Entendendo o que está sendo feito. Então, tem empresas incríveis aqui para desenvolver algoritmos, né? Laboratórios de dados, inteligência artificial, tem uma galera que trabalha com machine learning. Isso conecta a propósito com a Clave. Então, além de que aqui dentro do parque também a gente tem um incentivo fiscal absurdo, né? Assim, que para a gente fazia muita diferença, né? No final do todo, para a Claves foi um impacto bem positivo para a companhia, para fazer novos investimentos, né? E até mesmo melhorar, como eu falo, impactar a vida de pessoas. Então, para a gente foi uma decisão muito fácil estar aqui. A gente não quer sair daqui, a gente quer continuar. Recentemente, nós abrimos um novo escritório no Flamengo, um escritório para poder dar vazão, né? Hoje, é claro, está quase 200 pessoas, né? Então,
A gente tem, hoje aqui no Parque, tem um escritório no Flamengo, tem um ponto de presença em São Paulo também, mas o nosso coração, nosso carinho está aqui dentro do Parque Tecnológico. Então, para a gente foi uma decisão muito fácil. Inovação, tecnologia, acesso a profissionais de qualidade, né? O ensino de qualidade que a FRJ tem e o incentivo fiscal que para a gente também foi extremamente importante. E o carinho é tão mútuo que a gente menciona vocês em todas as nossas apresentações. A gente está sempre falando sobre a Claves, sobre como vocês nasceram aqui e como vocês cresceram, como vocês se desenvolveram com essa troca, né? Então, é muito legal a gente ver uma empresa que nasceu dentro da UFRJ tomar o porte que a Claves tomou. Chegar onde a Claves está chegando e ver que eles não saíram. Eles continuam olhando e continuam investindo na UFRJ, nas pessoas da UFRJ. E isso é muito bacana pra gente. Todo lugar que a gente vai, deu certo. A gente faz questão de falar que nós somos filhos da UFRJ. A gente tem toda a trajetória. A gente estudou no CCMN, Departamento de Ciência da Computação, incubamos a empresa incubadora, agora estamos no Parque. Então é uma trajetória que orgulha muita gente. Assim. Eu faço sempre questão de falar disso e trazer novas pessoas que quiserem participar, até mesmo esse grupo que eu falei de resposta a incidente, ele existe até hoje. A gente participa lá junto com esse grupo dentro do departamento, dando orientação, palestra, e queremos criar novos empreendedores para o futuro. E esse caminho é um caminho fundamental. Eu acho muito legal o incentivo que a universidade ela dá para isso, né? Eu lembro que na época da incubadora o parque não existia ainda, né? Naquela época não existia o Parque Tecnológico. Mas o parque é incrível, gente. O parque é incrível. Eu adoro esse ambiente aqui. É muito vivo, né? As coisas acontecem de uma maneira muito interessante. Você falou sobre empreendedorismo e tudo mais. Eu acho esse gancho perfeito para fazer uma pergunta. Qual é a dica para quem está começando? Esse quadro é o Startup Talks, então a gente sabe que hoje, enfim, vocês já começaram de um lugar, né? E hoje estão enormes. Qual a sua dica de ouro para quem está começando? Essa é uma pergunta de milhão, né? Quem tiver essa resposta... Quem tiver essa resposta... Tá feito, né? Não desistiram é uma boa dica. Mas eu acho que, assim, é isso. Acho que a primeira coisa é você ter um propósito muito claro e um objetivo muito claro do que você quer fazer. Qual é a dor que você resolve para criar sua startup? O que você vai fazer para poder gerar valor para isso, para a sociedade? Tem muita gente que começa um negócio sem saber o que esse negócio vai gerar no futuro. Porque gosta, porque é legal, porque me identifico, mas quem que vai comprar? O que ele vai resolver para o mercado? Quem que vai apostar nisso? Outras pessoas já fazem? Acho que primeiro você ter uma boa identificação de valor e propósito é muito legal. O segundo ponto é ter muita resiliência, né? Porque é difícil empreender. No Brasil é muito difícil empreender. Não é linear, né? Não é linear. A liderança é muito complexo, né? Porque você tem que estar o tempo todo lidando com uma série de processos e burocracia, ao mesmo tempo tem que estar lidando muito com pessoas, né? Então, assim, liderar é muito complexo e geralmente na liderança é um caminho que, por mais que você tenha muita rede de apoio, ele não é um caminho muito solitário, assim, sabe? Porque as decisões, todo mundo espera que você decida as coisas, né? E aí, na hora que você não decide, você não tem outro lugar para poder pedir, né? Você pode ter um conselho, um amigo, mas a decisão ainda é sua, né? Então, ter resiliência de saber que as coisas não vão acontecer conforme planejado é o primeiro passo, né? Eu costumo dizer que a gente tem duas vidas, né, Bruna Larissa? A gente tem a vida que a gente planeja e a vida que ela acontece, né? Por exemplo, eu planejo, ir para a Disney no final do ano. Então, a minha vida planejada é a Disney em dezembro. Só que eu tenho ainda setembro, outubro, novembro, dezembro. Pode chegar lá que a minha vida planejada e a vida que ela acontece se cruzem e tudo bem. Mas pode ser que não aconteça, né? E aí, você vai viver no planejamento ou vai viver na vida real, né? Então, você tem que saber decidir que as coisas também elas vão acontecer fora do seu caminho. E por último, assim, talvez uma das dicas que eu deixo muito importante é, cara, cuide das pessoas, assim, sabe? A Claves, ela cresceu muito nos últimos anos e o nosso principal valor dentro da companhia são pessoas em primeiro lugar. Eu acredito muito que são as pessoas que movimentam o mundo, assim, sabe? Não, você não consegue fazer as coisas sozinho, você não consegue saber tudo que acontece na tua empresa. Então, uma das coisas que mudou muito a vida da Claves foi trazer pessoas que complementem um conhecimento que eu não tinha, que o Bruno não tinha. Pessoas que chegariam para poder somar. Pessoas que talvez fossem mais inteligentes em determinadas áreas de atuação do que a gente mesmo, né? E aí isso a Claves começou a crescer de forma espetacular, porque a gente começou a ver que o trabalho bem feito é o famoso dividir para multiplicar. Então, assim, ter uma boa cultura dentro da companhia, ter uma definição de valores, de princípio, de propósito, para que as pessoas elas
comprem a sua ideia, elas vivam o seu sonho, né? Eu costumo sempre falar isso, que o Martin Luther King lá atrás, ele não falou eu quero, né? Ele falou eu acredito. E as pessoas começaram a acreditar junto com ele. Porque eu querer que você faça alguma coisa não significa que você vai fazer. Quando você acredita no que eu estou fazendo e isso vira um propósito seu também, as coisas começam a sair do outro lado. Então, a mentalidade do dono que todo mundo quer é muito isso, né? É o compromisso, é a proatividade, é você simplesmente ter a responsabilidade de querer fazer as coisas acontecerem. Então, se você pega um bom produto, né? Uma boa solução que resolve uma dor, se você tem pessoas engajadas dentro da sua empresa e, ao mesmo tempo, você também tem resiliência, é o primeiro passo, assim, a primeira estrutura para que você possa ter uma startup de sucesso. O restante é viver o caminho, né? Aproveitar as jornadas. A jornada é muito importante dentro do processo, né? Todo mundo costuma muito falar sobre isso. Cara, né, tem uma jornada de sucesso. Eu falei, cara, ainda não terminei a minha jornada. Assim, o sucesso para mim ainda está muito longe, assim. Quero muitas outras coisas a mais. Então é importante entender que a jornada é o sucesso. Assim, são as coisas boas, assim, não tem que ser ter uma linha de chegada. É muito mais sobre uma maratona do que um sprint, né? Uhum. Você não acaba, faço aqui, entrego ali, agora sim, agora eu alcancei, né? E aí eu falo pro pessoal, mais difícil do que chegar no Everest lá, comemorar a chegada no Everest, a dificuldade está em você chegar lá, não alcançar não estar no topo, né? Então é isso, assim, Lari, tem que ser resiliente, tem que ter propósito, tem que ter pessoas boas do seu lado e criar conexão. Criar conexão é muito importante. Se você puder estar nesse ambiente que a gente está aqui hoje, criando conexão, acelera muito, né? Porque você deixa de errar, porque os outros já erraram e vão te passar dicas, mas eu não tive essas dicas lá atrás, mas agora as pessoas têm condições melhores para poder estar nesse meio. Assim. E um exemplo que eu acho muito legal para falar de vocês é que tem uns 2 anos vocês me procuraram para fazer a divulgação de uma certificação que vocês queriam que alguns alunos tivessem. Isso E é bem legal. aí vocês não tinham muitas vagas, só que muita gente procurou. Foi uma procura, assim, bem fora do normal. Acho que foram mais de 100 alunos que procuraram vocês. E eu lembro muito bem, eu não sei se foi a Tati ou a Kelly, falava assim, não, a gente vai fazer para todo mundo. E eu falei assim, nossa, eles são diferenciados. Porque eles estão acreditando que fazer esse tipo de investimento vai gerar algum retorno para eles lá na frente. Então, assim, eles acreditam nisso, né? E é isso que a gente tenta sempre passar para outras empresas, assim. Olhem para o UFRJ, olhem para esses alunos. Que lá na frente, isso volta para vocês. Esse investimento que vocês fazem volta para vocês. Então, foi muito bacana ver vocês ali investindo em algo que, a princípio, naquele primeiro momento, não geraria nenhum retorno, mas vocês acreditaram naquelas pessoas e depois eu conversei com o pessoal, com o time. Vocês falaram, não, tem muita gente boa ali e a gente quer encontrar alguns estagiários dali. É isso, sim. E você vê que é legal, né? Você falou da Tati, você falou da Kelly. É o que eu falo sobre cultura e valor da companhia que está perpetuado hoje na Clave, assim. É a mesma decisão que eu tomaria, assim. Então, a pessoa sabe quando a gente olha para impactar pessoas e acreditar de que são as pessoas que movimentam o mundo, é entender que, cara, aquilo ali vai gerar oportunidade para ela no futuro e vai conseguir fazer com que ela tenha novas oportunidades, mesmo que não seja na Clave. A gente talvez voltando um pouco do que a gente passou lá e retornando para a sociedade. E a outra também é o fato de que são seres humanos, né? Então, assim, cara, é muito legal. Acho que a Bruna acompanhou um pouco isso. A gente tem um déficit absurdo de profissionais de segurança da informação no mercado. Tecnologia também, assim, foi uma pesquisa do Google de 2 anos atrás, onde você não encontra profissionais no mercado tendo vaga. Assim. E a gente não está falando de profissionais iniciantes, né? A gente está falando de profissionais ali pleno, sênior, né? Só que para poder virar pleno, para virar sênior, você precisa começar. E as empresas não dão tantas oportunidades para começar, porque já querem alguém que já chegue jogando, né? Já entregue valor. Então a Claves ela tem feito um trabalho constante de preparar pessoas pro mercado. E como eu falei, a gente tem trajetória na Claves de estagiário que virou sócio da companhia. Então, assim, a gente acredita muito nessa trajetória. A gente tem até um lema que a gente usa, que é de um... A gente pegou isso de um clube de futebol, que é a craque que a gente faz em casa. Então, a gente pega a galera estagiária da FRJ, forma, e aí vai galgando trajetória dentro da Claves, assim, estagiário, virando analista, coordenador, e alguns se tornaram sócios, e esse é um grande case de sucesso pra gente, né? E quando você chega isso pro mercado e fala, cara, a gente tem na Claves um sócio que entrou como estagiário. É difícil você encontrar isso hoje em dia, porque acho que é uma das coisas mais valiosas para uma empresa
são suas ações, né? Seus papéis. E quando a gente vê que, cara, não, esse cara que é tão importante pra gente, que eu quero ele vir meu sócio, né? Ou minha sócia, isso é incrível. Então, assim, inclusive, a gente tá para abrir novas bolsas aí, Bruno. Vou precisar de você também para me ajudar, porque é uma ação que a gente não pode deixar de ter, né? E no final do ano também, agora, outubro, novembro, mais ou menos, a gente deve abrir um outro programa de estágio na Claves. No ano passado, a gente teve 2.500 pessoas que se inscreveram no programa de estágio. Caramba. Para 10 vagas. Cara, é um funil gigantesco, assim. Então, assim, vamos precisar de ajuda de novo para essas divulgações e trazer novas gentes aí para a companhia. Conta com a gente. Aproveitando esse gancho também, Bruna, conta um pouquinho pra gente da sua atuação com a Claves e com outras empresas do parque. Como é que é o dia a dia de uma analista de articulações corporativas? Bem, o nosso propósito aqui é justamente conectar empresas, conectar pessoas com o ecossistema de inovação da UFRJ, que é gigantesco, né? Eu trabalhei em uma empresa que era residente. Eu achava esse trabalho muito, muito bacana, esse link muito bacana. E hoje eu tô do lado de cá, no lado do parque, né, da UFRJ, ajudando empresas a fazerem esse link. E é um link tão rico, que pode ser tão, tão vasto. A gente tem empresas investindo em estágio, a gente tem empresas investindo em projetos de pesquisa, de serviço. Então, o que a gente faz é entender um pouquinho as necessidades das empresas, né, que são mais de uma. Então, a gente entende as necessidades da empresa e a gente vai em busca, dentro da UFRJ, de pessoas, de profissionais, de professores que atendam essas expectativas. É uma busca que, às vezes, é um pouco complexa, né? Nem sempre a gente consegue o perfil ideal, mas a gente está sempre ali no meio fazendo a conexão, porque a empresa, ela fala de um jeito e a universidade, ela fala de outro. Então, a gente está ali dosando sempre essa fala, essa conexão, para que dê certo, para que saiam projetos, para que saiam pesquisas, serviços, enfim, para que saia uma nova conexão. Então, por exemplo, eu fiquei um pouco até traumatizada, traumatizei também o Vitor me traumatiza, porque a gente tem que entender como funciona cibersegurança. Meu Deus! Olha, complexo. Eu deixei o Vitor de cabelo em pé. E ele me deixou de cabelo em pé. Porque tem regras e tudo mais, e faz parte, gente, entender esse negócio. Eles entenderem também como os usuários, né, fazem, como é que a gente atua. E aí eu pego as necessidades dele e a gente atua dentro da UFRJ, seja junto com as incubadoras, seja junto com a Inova, seja diretamente com professores, alunos. Então, vai depender muito da necessidade de cada empresa. Já tiveram alguns desafios, até mesmo de grandes corporações, que a Bruna conectou a Claves com essas empresas. Eles estavam com um desafio de cyber, a gente apresentou um pitch aqui junto com o presidente do parque, assim, foi super legal. Assim. Então, cria sempre esse vínculo e já me gerou alguns negócios aqui, esses vínculos. Então, assim, é bem legal, porque a gente não só aprende, se desenvolve, mas também a gente gera negócios que melhora para todo mundo, né? Assim, a Claves é uma empresa B2B que faz conexão de empresas para empresas, mas no final quem são impactados são as pessoas no final, né? Então, por exemplo, eu tenho redes de hospitais, farmácia, mercado, logística, transporte, que algumas pessoas utilizam de forma mais segura, mesmo sem saber que é a Claves que está por trás desse negócio. Então, é um trabalho bem legal que a gente tem aqui. Eu sou muito fã do trabalho que é feito. Legal. Eu acho que não dá pra gente não falar agora de inteligência artificial, né? Inteligência artificial, metaverso, internet das coisas, enfim, tecnologia, né, como um todo. Quais são os principais desafios de cibersegurança nesse mundo tão em transformação, que a gente está assistindo as coisas se transformarem a todo tempo, na nossa frente, a cada segundo?
A gente começou esse papo, a inteligência artificial estava de um jeito. A gente vai terminar o papo, a inteligência artificial está de outro. Quais são os principais desafios de cibersegurança nesse universo? Já tô até com medo da sua resposta. Não, acho que a Lari foi precisa, assim. A tecnologia, ela tá em constante movimento. Ela não para. Tem sempre alguém inovando em algum lugar. Os desafios de cyber, elas são enormes, assim. E eu costumo falar que quando a gente começou lá atrás, a Claves, o tema de cyber não era um tema tão estruturado, né? A gente falava de cibersegurança vai dentro de algumas equipes de tecnologia, como infraestrutura, redes, banco de dados, às vezes até mesmo nas equipes de auditoria financeira, né? Porque é para atender requisitos de norma. E a Claves, ela pegou o facão lá, subiu a Floresta da Tijuca e foi desbravando aqui, vamos falar de cibersegurança e tal. E a gente começou a criar a Claves lá atrás, falando primeiro de treinamento, de Academia Claves. A gente tem a Academia Claves, já formamos mais de 55 mil alunos hoje para o mercado, porque se a gente não tinha alguém para consumir, vamos ensinar, ou vamos conscientizar as empresas, né? E naquela época o desafio era... Vamos lembrar um pouquinho como é que era a tecnologia em 2000, né? A gente tinha um boom começando ali das redes sociais, com o Orkut, né? Nossa! Todo mundo usava Orkut, usava um pouquinho de internet ali de escada. Internet Bank já existia há alguns anos, assim, desde 95, mas o comércio eletrônico de e-commerce ainda estava iniciando, assim, a difusão. Também o e-mail já era algo que era mais utilizado, né? Então, começava-se essa popularização de uso de internet e de meio digital, né, para todo mundo. Eu lembro que naquela época, assim, um pouquinho antes, eu ainda peguei a fase que meu pai tinha aquele telefone tijolão, que parecia um tijolo, era igual tijolo, né? E pesava mais do que um tijolo, na verdade, né? Era super... Então, a gente pegou bem esse início da tecnologia, né? Lá atrás, e os desafios, principalmente, ali, era de mentalidade. E como ninguém falava de cyber, como é que eu vou vender algo de cyber para alguém que não sabe sobre cyber? Então, essa era uma dificuldade muito grande pra gente. A gente também tinha uma dificuldade grande, porque nós éramos muito jovens naquela época para falar de um assunto tão crítico, né? Imagine você receber na sua autoridade, empresa, né? Alguém de 19 anos para falar assim, pô, vamos cuidar da segurança dos seus dados? Quem é você, né? O que são dados? E aí a gente não conseguia. A gente teve que, desde sempre, se preocupar muito em atestar a Claves com uma capacidade técnica e chancela de qualidade. Então a gente sempre se preocupou em ter muitas certificações no mercado, né? E ali, naquela época, começou a aparecer alguns vírus, né? Alguns worms, alguns softwares maliciosos. Cavalo assim. de Troia. Cavalo de Troia, exatamente, né? Era meu trauma de infância, porque eu sempre que clicava em alguma coisa que eu não podia clicar, o computador ficava cheio de vírus, era uma briga, meu pai brigava comigo, enfim. E vamos formatar, né? Formatar. Zera tudo, né? Começa tudo de novo. Exatamente. E assim, como não tinha um conhecimento muito forte de cyber no mercado, era essa a solução, né? Vamos formatar, vamos fazer, né? Vamos montar para um técnico aqui, o técnico instalava de novo o sistema e estava tudo bem. E nas empresas a mesma coisa. Nas empresas era aquela coisa que às vezes era um ataque de segurança, mas não sai de talento, né? Não, deve ser a rede, que reinicia de novo. Então era muito complexo naquela época. E a gente está falando de uma época também que não tinha muitas leis que respaldavam ainda a segurança da informação. Era uma zona sem muita punição, né? Você podia fazer algumas coisas ali e não tinha uma legislação que regia para isso. Hoje em dia mudou um pouquinho, né? Ainda precisa mudar mais, né? Melhorar. A mentalidade não mudou tanto. Ainda tem uma falta de consciência muito grande no mercado, né? Ficou mais crítico pra gente, porque hoje em dia você vê uma criança de 5 anos com o celular na mão, você vê um idoso de 80 anos com o celular na mão, né? E os ataques que são mais utilizados, que mais funcionam aqui no Brasil, são ataques de engenharia social, os ataques de phishing, que é eu te fazer uma propaganda para te vender forma mais simples, um iPhone é R$10, né? O meu pai compra vários, assim. Mas não fala pra ele não que eu falei. Santo de casa não faz não milagre. Não adianta, eu tenho que falar o tempo todo pra ele. Mas ele vem lá às vezes com, comprei um Ray-Ban aqui de R$50. Eu falei, não, pelo amor de Deus, pai. Mas é isso, assim, as pessoas hoje têm mais acesso à informação, têm mais celular, smartphone, tablet, computador, e ela estão mais suscetível a golpes, né? Porque a gente não tem uma educação de gestão de risco digital muito forte no Brasil. Eu costumo falar nas minhas palestras que a gente deveria ter 3 temas na educação básica, né? Uma, hoje em dia, é risco digital, você não sabe os riscos que você corre na internet. A outra é educação financeira. A maioria dos brasileiros crescem sem saber gerir o seu dinheiro.
e direito básico, né? Tem muita gente que não sabe os seus direitos Com na certeza. sociedade. Então, saber os seus direitos, gerir o seu próprio dinheiro, saber o risco que você corre hoje em tudo que é digital, faz muita diferença nessa tua fase de crescimento, né? Sim. Adolescência, né? Fase mais adulta, assim. Então, é muito importante. E, mais recentemente, claro, como você falou, a inteligência artificial chegou, né? E a inteligência artificial, ela não é mais futuro, né? A gente falava 1 ano atrás, 2 anos atrás, todo lugar que você ia, tu falava IA, tu falava assim, pô, mas será que você vai vingar mesmo? Será que você vai... Hoje em dia, se você não falar de IA em tecnologia, você praticamente não existe, né? Então você olha, mas esses caras aqui não usam IA, não, vamos procurar um que usa, né? Então a inteligência artificial, ela chegou meio que para revolucionar as coisas que a gente tem hoje em dia, né? É como se fosse uma outra revolução, como foi lá atrás algumas revoluções industriais. Sim. Revolução tecnológica. Tecnológica, porque ela facilita muito a tua vida em pesquisa, em processo, em automação, em conhecimento, em ser útil para que você possa se tornar mais produtivo, né? Rápido. É rapidez. A inteligência artificial, assim, eu falo também sobre isso, ela não está aqui para poder roubar o seu trabalho. Ela está aqui para poder tirar o trabalho de quem não usa inteligência artificial, porque é o poder da inteligência artificial com a especialidade do ser humano. Se você tem especialidade, você sabe sobre o assunto e começa a utilizar aquilo, você vira uma máquina, você produz muito. Mas se você não sabe utilizar, gente, acreditem, tem gente que não sabe usar o Google. E se pessoas não sabem usar o Google, elas não sabem usar a inteligência artificial, porque ali é um mecanismo de busca. Lógico que você pode conseguir fazer vários playbooks de automação, mas é mais ou menos, você tem que saber utilizar, como orientar, como destinar aquilo. E as pessoas hoje em dia são praticamente, assim, tem muitas pessoas no Brasil que são analfabetas digitais. Elas acreditam facilmente que a internet é o WhatsApp e o Facebook. Qualquer coisa para usar fora isso, elas não sabem usar, né? E lógico, estou falando da população como um todo, eu não estou falando dessa parcela que meio que cabe a gente, né? Que tem informação difundida, tem acesso à tecnologia, acesso à informação, mas a realidade é essa. Assim, a gente tem uma parcela de pessoas que vão sair muito na frente com o uso da inteligência artificial e pessoas que vão ficar um pouco para trás. Para segurança é a mesma coisa. Em cibersegurança, a gente tem o uso difundido de inteligência nas empresas que está todo mundo utilizando, mas a preocupação é o uso indefinido e indiscriminado, né? Tem gente utilizando inteligência artificial sem ser num ambiente controlado, num ambiente que seja privado, subindo dados pessoais, né? Subindo dados e informações confidenciais da companhia. Não é comum você ver pessoas subindo planilhas financeiras para ele poder gerar DRE, organizar, né, conta, subindo dados de colaboradores da empresa para poder, né, estipular ali, criar aqueles mapas de calor, de tempo de casa, etc e tal. Se você não usa num ambiente controlado, se você não usa num ambiente privado, né, um parceiro ou uma conta sua, se você não olha bem pelas políticas de privacidade, esses dados estão indo para a internet. E é comum eu procurar alguma coisa lá e vir dados de outras empresas que não têm esse cuidado. Então, o uso da inteligência artificial ainda ele é uma incógnita para a cibersegurança, porque a gente tem o uso muito forte para mecanismos de aumento de produtividade, como aumenta também a nossa produtividade, mas também tem o uso de muitas pessoas com uso malicioso, né, Lara? Assim, eu costumo falar que o jeitinho brasileiro ele é maravilhoso quando usado para o bem, mas ele é um impacto absurdo quando usado para o mal, né? Então, assim, as pessoas pegam isso e começam a criar vírus com inteligência artificial, criam um mecanismo de engenharia social para ataques de phishing, simulam a voz das pessoas, criam a deepfake para poder criar as imagens se passando por outro. Então, você às vezes recebe uma ligação com a voz da sua mãe, não é a sua mãe, mas a inteligência artificial consegue fazer isso, se ela tem acesso a alguns dados que consigam multiplicar, passando pela imagem, né? Antigamente a gente recebia phishing por e-mail. Tem alguns cuidados para poder tu olhar no e-mail. Agora, nesse mecanismo, que às vezes você tem ali uma pessoa mais idosa, ou tem alguém que tem um pouco menos de conhecimento, e recebe um vídeo da filha pedindo dinheiro, como é que você não vai dar? Tipo, tu pega a pessoa na emoção, talvez ali no despreparo, né? Então, eu tenho a inteligência artificial sobre... é muito sobre isso, hein? Segurança da inteligência artificial ainda é uma descoberta, porque o uso é tão ilimitado. Sim. A gente não sabe o que vai ser criado com isso nos próximos anos. A gente sabe que tem os cuidados de privacidade, de uso de dados, uso restrito na empresa, por exemplo. Mas tem muita mais coisa para fazer, assim, principalmente para esse lado de enganar pessoas. E antes de você fazer a pergunta, eu passei por uma situação, assim, há pouco tempo.
eu tirei o meu número de plataforma, de Instagram, Facebook. Eu falei, não, vou tirar porque tem muita gente roubando de dentro de, claro, Vivo, etc, né? O número das pessoas. E eu falei assim, vou retirar meu número. Retirei meu número. Pouquíssimo tempo depois, eu recebo uma mensagem no WhatsApp do Instagram. E assim, era verificada. O pessoal é ousado. E eu falei, ué, porque seu Instagram está sendo invadido. Eu assim, como é que a pessoa conseguiu meu número? Como é que o Instagram conseguiu meu número se eu não tenho mais meu número lá no Instagram? Aí eu falei, não vou clicar. Eu entrei no meu Instagram pra saber se estava acontecendo alguma coisa, estava tudo normal. Eu falei, gente, os golpistas, eles estão cada vez mais profissionais. A tecnologia ajuda a isso também. Eu queria perguntar justamente isso, Vitor, pra você. No caso que a Bruna falou, do seu pai, crianças, pessoas mais... Enfim, como que a gente... Dá uma dica pra gente identificar com mais facilidade quando é esse phishing, né? Essa isca, assim. Tem alguma dica de cibersegurança pra isso? Tem várias dicas legais, assim, galera, pra você poder identificar quando você tá sofrendo algum ataque de engenharia social, um ataque de phishing, né? Vamos falar, por exemplo, de um e-mail que você recebe com uma promoção, alguma propaganda, seja muito perfeita da realidade. Você fala assim, pô, a primeira coisa que você tem que fazer é verificar a origem do e-mail, né? Então, você sabe que a Apple vai te enviar ali do apple.com, o Itaú vai te enviar do itaú.com.br. Algumas empresas ela têm até orientações de que, nós não enviamos e-mail. Então, você tem que ficar muito atento à origem do e-mail, né? Que é aquele que chega lá no cabeçalho. Quem que tá me enviando, né? De repente, alguém tá te enviando uma propaganda do Itaú, tá te mandando do e-mail Sbubble ou alguma coisa. Então, não é a pessoa, né? E-mails de phishing também costumam ter muitos erros de português. Porque, geralmente, às vezes, não é nem brasileiro fazendo. É uma tradução automática que te envia. E aí você olha para algum erro que tá ali e você vai... Não, calma aí. Não acredito que uma comunicação dessa vai vir com um erro muito, muito grotesco, podemos dizer assim, né? E também sobre valores que são muito fora da realidade, gente. Valores muito fora da realidade. Se você tá vendo lá um iPhone que custa R$10, é muito difícil isso ser uma verdade, né? Você não clicar. E geralmente, a última dica em relação a phishing é você olhar muito o link que você tá clicando. Porque na hora que você passa o mouse em cima do link, antes de clicar, ele já mostra o destino, né? Que ele vai ser, você vai ser direcionado. Então, se você passa ali, às vezes vem aquela URL gigantesca com um monte de caractere, geralmente é algo suspeito, né? O que eu digo, Lara, assim, se você não conhece o destinatário... Você desconfie. Nem abre o e-mail, assim, né? Lá na Claves, as pessoas fazem campanhas de phishing constantemente, né? E eles falam que o sonho deles é que eu clique em algum, né? Porque eu nunca pego um e olho e abro, assim, né? Mas acho que essas dicas, assim, ela é muito forte. Mas ele não tá só no e-mail phishing hoje em dia, também tá no WhatsApp. O WhatsApp é muito importante ver isso. Telefone desconhecido. Às vezes o telefone desconhecido vem, às vezes, verificado. Vem, às vezes, com o logo da empresa, né? Às vezes vem com a foto da pessoa. Mas lembra, gente, que hoje em dia tá muito fácil obter essas informações. Eu vou no LinkedIn de vocês, eu tenho a foto de vocês, eu tenho um cargo de vocês. Tá público isso, a gente faz isso de propósito, né? Outras pessoas podem pegar para fazer isso pro mal também. Então, a gente tem que entender que tem que ter o cuidado de verificar as coisas, né? De que pedir dinheiro, né? Clique aqui num link no WhatsApp, nunca clique, né? Toma cuidado com aquilo. Porque o WhatsApp ele te pega no calor da emoção. Sim. Né? Porque ele te manda, vê rápido, tu clica rápido, tá no celular, não dá tempo de checar tudo, porque tu não consegue botar ali o mouse e ver pra onde vai, e aí você acaba caindo, né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso também no WhatsApp. O WhatsApp tá sendo muito difundido para isso, não só o WhatsApp, mas outros, né, sistemas de mensageria. E por telefone é um pouco mais complexo, né? Porque, seja por ligação... Vocês lembram no passado as pessoas ligavam falando que sequestrei sua filha? Já aconteceu isso com a minha mãe. E aí ficava do outro lado alguém lá assim, tipo... Minha mãe acreditou, minha mãe deu dinheiro. Foi uma situação horrorosa. Porque eu era jovem. Eu recebi muitas vezes. E foi uma situação muito... o gancho deles foi perfeito, porque eu tinha acabado de ligar pra ela avisando que eu tava saindo do colégio pra poder almoçar na esquina do colégio. Eu estudava em Vaz Lobo, aqui no Rio de Janeiro. É uma área que não é tão segura. Enfim, né? O Rio de Janeiro não está seguro. E a gente não está seguro em lugar nenhum. Mas era uma região, assim, né? Que, enfim... minha mãe tinha um certo receio. Eu tinha ali os 16 anos. E aí eu tinha acabado de ligar. Mãe, tô saindo com uma amiga pra almoçar no restaurante na esquina do colégio.
ligaram pra ela Nesse 10 intervalo. minutos depois. Caramba. Sua filha foi sequestrada. A gente ia, e ainda falaram, assim, algo do tipo, era pra sequestrar a amiga, era pra sequestrar, ela foi sequestrada por engano, assim, não era pra ser ela. E essa minha amiga, minha mãe pensou, né, que poderia... Poderia ser ela, né? Exato, e aí a minha mãe acabou... Enfim, pegaram minha mãe numa situação totalmente fragilizada, enfim. E Mas ela acreditou, foi no banco. É exatamente isso que eles fazem, assim, ataques de phishing digitais, esses ataques de engenharia social que acontecem desde que o mundo é mundo. Vocês já viram aquele filme Prenda-me se for capaz? O Leonardo DiCaprio também. Sim. Aquilo ali é engenharia social. Ele era piloto de avião, ele era banqueiro, ele era agente do FBI, médico, advogado. Só não era no mundo digital, né? No mundo digital é a mesma coisa. São pessoas se passando por outras pessoas. Acho que teve até uma série na Netflix recentemente que era o golpista do Tinder, né? Que Sim. a pessoa se passava por milionário, super rico, assim, e aí fazia match com as pessoas, depois pedia dinheiro, aí a pessoa falava assim, cara, ele é muito rico, né? Ele vai me devolver esse dinheiro depois. Ele sumia, né? E deixou um monte de gente falida, né? Isso foi nem na Europa, não foi nem no Brasil. Então, assim, ataques de engenharia social sempre aconteceram. É difícil a gente falar de ter tranquilidade nesse momento, porque não é a gente o tempo todo ali naquela situação. Se alguém me liga falando que a minha filha foi sequestrada, eu ia ficar desesperado mesmo, tendo todo o conhecimento. Depois eu ia primeiro buscar onde está minha filha e tudo mais, mas é outra realidade que a gente vive, né? Então a engenharia social, ela sempre existiu, só que ela está cada vez mais dinâmica, mais fácil agora com o uso da tecnologia. Porque a pessoa manda uma foto se passando pela Lari, por exemplo, e não é a Lari, manda com áudio da voz dela e não é ela, né? E às vezes a pessoa até sabe, Lari, assim, porque alguns ataques de engenharia social, alguns ataques cibernéticos, na verdade, eles começam na infecção do celular, da sua conta, por exemplo. Sim. Se você usa Android, por exemplo, eu entro na sua conta do e-mail do Google, eu tenho todo o acesso que você possui ali dentro. Inclusive o Google, né, assim como alguns aplicativos da Apple também, ele mapeia a sua localização. Então, assim, eu sei quais lugares que você frequenta, eu sei qual é o teu trajeto de casa para o trabalho. Por quê? Porque ele vai rastreando a localização do celular. Então, eu já vi alguns ataques acontecerem aqui no Rio de Janeiro, onde uma pessoa teve o celular assaltado em frente à prefeitura, porque o criminoso sabia que todo dia ela pegava ônibus da prefeitura. Isso? Caramba. Porque ele tinha acesso A à localização. localização dela, porque invadiu a conta do e-mail dela. E aí, ele chegou lá, ele ficou mapeando isso, Rastreando. sabia que ela estava lá, foi alguns dias e viu, né, que ela estava lá de fato sozinha, e não foi um roubo, foi um furto, porque na hora que ele pegou o comportamento, ele só pegou o celular da bolsa e foi embora. Depois a gente foi entender, na hora de investigação, Um estudo. que foi um estudo premeditado. E agora você imagina, né? Tipo, a gente tá acostumada a utilizar mídia digital, tá acostumada a usar celular. Eu descobri há pouco tempo. Isso, deve ter nem um ano. Eu descobri que o Google tava fazendo esse rastreio. Geolocalização. E eu falei assim, gente, que isso? E É. sabia se eu tava andando, se eu tava de carro, se eu tava de Sabia. avião. E eu assim, meu Deus. Agora você imagina pessoas que Não sabem. não sabem. Não, e mexer. é uma última funcionalidade se você está de fato preocupado com alguém, acompanhar a trajetória, saber onde está o teu celular. Sim. Mas lembra do jeitinho brasileiro usado pro mal? É Exato. isso. Né? Às vezes é a isso. praticidade do dia a dia. Às vezes eu entro no... É isso, né? Eu entro no carro. O Bluetooth do celular conecta com o rádio. E aí ele sabe exatamente Sabe. pra onde eu estou indo. Pra Sabe. onde eu tô indo. Você tá indo pro trabalho? Aí, por exemplo, no final de semana eu vou pra região... Pra Maricá. Ele sabe que eu tô indo pra Maricá. Se for um sábado ou um domingo, ele vai sugerir que eu tô indo pra Maricá. Se for um dia de semana, vai sugerir que tô indo pro trabalho, entendeu? Ele sabe, você está indo pro parque tecnológico? Exato. Eu falo, estou. Exatamente. E aí De você vez em até quando eu agradece, recebo mensagem Você do. fala, muito obrigada por estar agilizando minha vida. Já tem aqui. Eu recebo mensagem no celular às vezes do teu carro tá estacionado agora em tal lugar. Eu falei, meu Deus, né? Que perigo. Isso é uma das coisas que é uma das dicas de segurança também legal para quem tem esses contatos, né? Ter muita visão de onde está conectado os Bluetooths. Você tem controle, porque um dos ataques que dissemina também é ataque em IoT. Né? Acho que você Sim. falou também sobre isso, é uma das tecnologias. Hoje em dia, por exemplo, eu tenho câmeras em casa, né? Tem gente que tem babá eletrônica conectada no Wi-Fi. Tem gente hoje que tem ponte de safena conectada em sistemas de internet das coisas, né? Sim. Inclusive teve alguns ataques recentes a hospitais relacionados a isso. Mas tem muita gente que automatiza a casa, né? Se você perde uma conexão, perde um acesso ou é invadido, cara, as pessoas não estão fazendo nada, mas ela tá enxergando a tua câmera na casa. Já teve casos que saíram na internet. Cara, e esse é muito crítico, assim. Não queria assustar a Bruna não se assuste com isso. Bruna vai ser mãe. Pois é, mas o caso... Ai, meu Deus. Mas o caso que eu ia falar é justamente sobre isso. Cara, teve pessoas que ficavam monitorando a babá eletrônica, pô.
do quarto de criança. É isso, Porque é aquela com câmera conectada à internet. Então, assim, é legal ter internet em casa e ter essas conexões, porque às vezes você bota um Wi-Fi em casa e você bota uma senha Flamengo. Então, ninguém vai querer acessar minha casa. Tu conhece teus vizinhos? Tu conhece quem visita os seus vizinhos? Né? De repente a pessoa foi lá e entrou no Wi-Fi, pô, tem um Wi-Fi aqui, porque o Wi-Fi pega uma distância legal, conecta e conectou na tua rede, aí vê que tem uma câmera conectada, aí tenta, aí você botou lá a tua câmera de mim, né? De mim 1, 2, 3. Gente, é a sua vida, assim. Sabe que nós não crescemos, assim, nós não nascemos com hábitos de segurança. Olhando para o mundo físico, né? A gente aprende isso ao longo do tempo. Hábitos que são nossos pais, nossos avós, né? Hoje eu tenho certeza que quando você vai dormir, você garante que seu portão tá trancado, sua porta, sua janela. Se você sair de casa, tu vê se o ferro de passado tá ligado para não queimar a casa, né? Tipo, segura energia. Tu tem hábitos de segurança em casa que você nem sabe, às vezes, porque que você faz. Você só faz. Né? E hábitos de segurança digitais, eles são iguais. Você começa, às vezes, fazendo no início, programando, às vezes, um alerta no calendário, uma notificação no celular. Quando você vê, você tá fazendo de forma automática. E, de repente, você já tá pensando assim, pô, mas será que isso aqui é seguro? Né? Não, né? Não vou fazer. Porque hoje o maior espaço de crime que a gente tem é digital. Assim, é muito forte. E os crimes digitais, eles são exatamente como crimes físicos. Assim, quando uma pessoa vai te assaltar, ela não marca o encontro contigo. Ela fala, cara, vou te assaltar naquela rua ali, poste ali, sem luz. Você vai ficar com o celular aqui, ó, dando mole sozinha. Vai lá que eu vou te assaltar. Não, ela pega alguém que tá andando naquela rua escura, por algum momento ele passa ali com a moto. Cara, é péssimo de falar isso, tá? Porque não deveria ser assim no país que a gente vive. Mas o cara passa, olha assim, é oportunidade. Aquela pessoa ali volta e te assalta. E ataques no meio digitais, eles também são oportunísticos. Sabe aqueles filmes que a gente vê, tipo Mr. Robot, assim? Aquilo é só filme, gente. Não tem um galpão cheio de hack encapuzado. Não, é uma criança dentro de casa. Literalmente, né? Mas vê a oportunidade, né? Identifica uma facilidade e ela vai explorar. Se tiver um mínimo de dificuldade, o que ela vai fazer? Vou procurar outro. Vou procurar outro. Então você tem que criar mecanismos de camadas de complexidade para ele. Se você tem uma senha lá dentro suas câmeras, por exemplo, seus aparelhos IoT. Por que eu falei de câmera, né? Porque câmera é IoT, né? Então você tem câmera, você tem hoje geladeira, você tem cafeteira, você tem... Alexa, né? E Alexa é Alexa, né? Tu ouve teu condomínio inteiro chamando Alexa, né? Isso eu tô falando de residencial, né? A gente também tem isso pro mundo corporativo, industrial, né? Cara, empresas de energia, né? Empresas de logística, de transporte, metrô, por exemplo, marítimo, né? Isso tudo são internet das coisas, são IoT que estão ali, são sistemas de tecnologias operacionais, que é outro tipo de mecanismo, que a tecnologia operacional, o IoT, ele cuida de vidas, né? Enquanto a tecnologia da informação, ele cuida de dados. Porque, imagina, um acesso a uma câmera, eu tô botando a tua vida em risco. Um ataque no metrô que descarrilha é uma vida em risco. Tirar energia, eu tô botando vidas das pessoas em risco. Vocês tiveram agora, mais recentemente, um ataque, não foi um ataque, né? Teve mais recentemente uma falha operacional em sistemas críticos em Portugal, na Espanha. Teve um apagão de energia. 2 dias, um dia ou 2 dias depois, vocês viram o que virou a Espanha e Portugal? A galera saqueando loja, né? Saqueando mercado. Cara, a galera vira para os seus instintos mais primitivos nesse momento. Né? Então, assim, é isso que o IoT cuida, né? A IoT cuida. Então, o nosso aparelho, telefone, esse é o cuidado. Então, são coisas que a gente tem que se preocupar de, na hora de for criar um usuário e senha, bota o duplo fator de autenticação, né? Habilita lá para receber. Mas isso é chato, toda hora. Dá mais trabalho. Mas sabe por que é importante? É por isso que é importante, né? Bota lá um duplo fator de autenticação, muda o nome da rede, às vezes. Se você tem um Wi-Fi em casa, às vezes dá para criar duas redes Wi-Fi, uma para uso de internet, uma só para as câmeras, assim, né? Às vezes você recebe convidado em casa, a primeira coisa que a pessoa pergunta é qual é a senha do Wi-Fi? E aí tá tudo conectado na tua senha, na tua rede de casa, assim, né? Na mesma rede. Então tem dicas que são, às vezes, mais simples, né? Mais fáceis, assim, pra gente poder seguir, que garante uma proteção muito grande, né? Os ataques hoje, Lari e Bruno, assim, eles mudaram muito o perfil. Eu não gasto mais energia ficando atacando o sistema para tentar invadir. Até tem esse tipo de ataque, né? Mas ele é um ataque mais sofisticado quando você quer uma obtenção de alguma vantagem ali de inteligência intelectual, né? Propriedade intelectual, desculpa, alguma inteligência industrial, algum dado bem sensível, né? Mas hoje em dia a maioria dos ataques é em cima de credencial vazada. Né? Como você falou, você não controla a credencial vazada. Vazou
sei lá, 2 milhões de senhas do Twitter. O que você tem a ver com isso? Mas a tua conta tá lá. Sim. Né? Ah, mas eu uso o meu usuário e senha do Twitter, também no Facebook, também no LinkedIn, também no Instagram, também uso aqui no meu trabalho. A mesma né? senha, em todos os lugares. Mesma Vai ficar mais senha. fácil de lembrar. E aí, o que eles fazem? O que os atacantes fazem? Eles compilam bancos e bancos de dados de usuários e senhas que já vazaram alguma vez na internet. Como recentemente saiu ali 16 milhões vazados, é só um banco de dados compilado. E ele fica testando esses usuários e senha, validando onde é que ele funciona. E os que funcionam, eles vendem, né? E aí, na hora de vender, é um valor é caro, custa caro no mercado paralelo, né? Se a gente fosse olhar o mercado do cybercrime como um estado, por exemplo, ele seria a terceira maior economia do mundo, só perderia para a China e para os Estados Unidos. Movimenta muito dinheiro em informação roubada, cybercrime, assim, sabe? Seja para uso pessoal, ou seja para, talvez, hacktivismo, né? Algum ataque que seja mais direcionado ao Estado mesmo. Mas a gente está falando de cartão de crédito que funciona vazado, usuário e senha que talvez dê acesso a informação privilegiada, né? Que nem sempre quando ele pega um usuário e senha, ele vai usar para poder pegar a tua conta. Ele vai ficar só monitorando o que você faz. Né? Um ataque, em média, demora 4 a 6 meses para ser descoberto. Porque a pessoa fica lá só ouvindo. É como se alguém botasse uma escuta aqui dentro e ficasse só ouvindo o que a gente está falando. Sem fazer nada. Assim, né? E a gente espera se a pessoa atacar, a gente vai destruir as coisas. Nada. Ele só quer ter os seus dados. Assim. Nada melhor do que ter os seus dados que te acompanhar por muito tempo. Né? É por isso que quem trabalha com muita segurança é paranoico 24%. Sempre paranoico. Não Sabe quando você tá falando do nada e de repente a Siri aparece? Ai, sempre acontece. Nossa. Sabe, tipo, sempre quis dizer isso? Meu Deus, né? Minha mãe não tem paciência. Minha mãe fala, eu não tô falando com você, Siri. Me deixa em paz. Eu também faço isso às vezes. Não o que você tá fazendo aqui, né? E nesses 20 anos de carreira, qual o ataque, assim, de clientes, enfim, que vocês atendem, qual foi o ataque mais inesperado, assim, que vocês tiveram que lidar? O que mais marcou? Ai, tem alguns aí, hein? Alguns que, foram muito catastróficos, assim. Ou o mais catastrófico que você lembre. Eu acho que, assim, de ataques que são incidentes, que são públicos, né? Assim, que a gente pode citar que tem alguns, assim. Eu acho que a gente pode primeiro começar que até alguns anos atrás a gente olhava muito para ataques de segurança, algo que acontecesse muito longe, né? Isso acontece nos Estados Unidos, acontece na Rússia, na Ucrânia, né? E mais recentemente a gente começou a ver alguns ataques de segurança que acontecem mais próximo da gente, né? Há uns 2, 3 anos atrás a gente teve um incidente de segurança público na loja de Renner, por exemplo, que não conseguiu, desimpossibilitou a possibilidade de fazer compras, né? Não conseguiu fazer compras mais no sistema. Teve também na Americanas, que ficou fora do ar há algum tempo. Teve um aqui no Inca, do Rio. Teve também alguns ataques a cadeias de suprimento. Acho que um ponto muito legal de falar de ataques, Lara, assim, é que a maioria dessas empresas que sofreram algum ataque, elas são empresas que possuem um time de segurança muito qualificado. Sabe? A gente fala no nosso mercado que cibersegurança, o ataque ele não é mais se vai acontecer, ele é quando vai acontecer. Sim. Tá? No Brasil, acontece em média 365 tentativas de ataque por minuto cibernético. Sabe? Quando eu falei essa frase, aconteceu uns 15 agora, né? Então, assim, acontecem muitas tentativas. Não necessariamente são bem-sucedidas, mas nesse momento estão tentando atacar, sei lá, a Petrobras, estão tentando atacar, sabe, a Shell, estão tentando atacar a Apple, diversas outras empresas, né? A diferença de você ter um time de cibersegurança no momento desses ataques é o tempo de resposta. Sim. Né? Então, assim, vai acontecer, como é que você vai responder a isso, né? E aí trazer a operação de volta pro seu ambiente, né? Garantir que ele vai estar seguro novamente, né? Então, acho que esse é o maior ponto que a gente vê. Um dos ataques que são mais catastróficos, assim, recente lá, é um ataque que tem chamado de ransomware. Não sei se vocês já ouviram falar de um ataque de ransomware. O ataque de ransomware é um ataque de sequestro de dados. Né? A pessoa, ela invade o seu computador ou a sua empresa e ele criptografa todos os seus dados e pede resgate para poder devolver os seus dados. Né? Então, esse é um ataque de extorsão, que às vezes leva até para dupla ou tripla extorsão. Por quê? Porque imagina você ter uma operação gigantesca, né? Eu invadi o seu sistema, criptografei tudo, você não consegue mais trabalhar, não consegue mais operar. Pagamento de folha, pagamento de cliente, emissão de nota, transição, então é um caos, né? É um caos absurdo. E eu pagar o resgate, eu estou fomentando o cybercrime, ou não pagar o resgate, eu estou às vezes afundando a minha empresa, né? Então, o ataque de ransom talvez um dos piores ataques que tem recentemente.
E ele gera um dilema muito forte, né? Que é o seguinte, eu pago ou não pago, né? Há 2 anos atrás, 3 anos atrás, teve uma empresa que pagou 11 milhões de dólares para resgatar os seus sistemas, né? De um ataque de ransom. E gerou uma discussão enorme para a comunidade, né? A única coisa que eu penso é quanto que custaria para a empresa não pagar, né? Não pagar, assim. Porque se ela pagou esse valor, é porque de fato ela precisava daqueles dados para retornar o sistema. Então, assim, ele é muito curioso porque eu sequestro seus dados, faço você pagar, eu ainda fico fazendo a extorsão para poder não divulgar, e quando você tem os seus dados de volta, nada garante que eu vou lá e sequestre ele de novo, porque eu posso deixar de algum acesso de volta, né? Então, esse é um ataque muito crítico, porque talvez a gente fale de várias tecnologias inovadoras, como IA, metaverso, IoT, machine learning, etc e tal, mas o que mais acontece nas empresas é você não fazer o básico, assim, sabe? Você não atualiza teu sistema, você não tem backup, você não tem um antivírus, né? Você não monitora a sua internet, você não tem um controle de acesso de entrada e saída, seja de tráfego de rede ou de pessoas. Então, às vezes, tem mega empresas falando, tipo, vamos botar IA aqui dentro, vamos botar... mas quantos computadores você tem na sua rede? Não sei. Tem antivírus? Não sei. Então, eu costumo falar que, não é uma frase minha, é uma frase super famosa que eu adoto na minha vida, que a excelência, ela começa no básico bem feito. Então, antes de você fazer qualquer coisa extraordinária, cara, vamos fazer aquele feijãozinho com arroz, assim, bem feitinho, sabe? Temperadinho, né? Vamos botar um antivírus, né? Vamos fazer um inventário aqui, vamos olhar para a vulnerabilidade. Depois que você tiver com a base aqui, porque tem um sócio meu que ele fala que o cara mais inteligente que ele conheceu na vida, conheceu, né? Que ele já teve acesso através de literatura, é Pareto, né? E o 80-20 funciona, que é uma maravilha, né? Então, assim, se você corrigir 20% dos seus problemas, elimina 80% dos riscos que você tem. Mas você tá focado em estar no hype, às vezes, né? Você tá focado em estar na última moda, que cara, eu quero botar um metaverso aqui dentro. Mas quem que vai usar? Não, bota aí, depois a gente vê, né? Então, assim, acho que é bem legal isso. Então, esses ataques de ransom, de sequestro de dados, foi um dos ataques mais devastadores que eu vi nos últimos tempos, que já fecharam muitas empresas por causa disso, né? E eu costumo falar, acompanhando estatística, de que a maioria das empresas que fecharam são pequenas e médias empresas, são startups. Porque a gente começa a pensar no início da nossa trajetória, assim, cara, ainda não tenho dado suficiente, eu sou muito pequeno, para que as pessoas vão me atacar? Né? Tem um monte de empresa maior aí, com um monte de dinheiro, né? Mas lembra que eu falei dos ataques oportunísticos? Ele não sabe que você é você, ou o tamanho que você tem, ou o teu faturamento. Ele tá vendo só as brechas que você possui. E essas empresas, como não tem ainda um giro de caixa muito grande, quando ele não tem uma infraestrutura muito bem estruturada, né? A pandemia acelerou muito a transformação digital de forma desacelerada. De um dia para o outro, todo mundo que era físico virou digital, né? Abriu loja para continuar sobrevivendo, para vender, para entregar, né? Inclusive restaurante começou a entregar digital, uma coisa que não que não entregavam antes, mas eu tô falando de empresas menores, pequenas, assim, né? E essas empresas pequenas são os principais alvos de ataque, né? E um dado estatístico muito legal, assim, legal, né? Nunca é legal, né? Eu não posso falar que é legal. Mas bem curioso é que 60% das empresas pequenas e médias que sofrem ataques, elas fecham 6 meses depois, né? Porque é muito difícil recuperar. É muito difícil. Porque você perde mais do que o impacto financeiro, você perde a credibilidade. Sim. E perder credibilidade é muito complexo para quem está começando. Você ainda não tem reputação, você não tem marca, você não tem nome, mas todo mundo na internet sabe que você sofreu um ataque. E aí a gente no Twitter comentando, a gente no LinkedIn comentando. Então, hoje em dia é um risco que as empresas não podem mais se dar o luxo de ver como vantagem competitiva. É a questão de sobrevivência. A dica de ouro para quem está começando uma startup, então, é acompanhar a Claves, seguir a Claves, entender o trabalho da Claves. Temos muitos conteúdos legais, né? Temos muitos conteúdos legais, temos blog, temos também, como eu falei, tem a Academia Claves que funciona até hoje, com bastante treinamento bacana. A gente participa de muitos eventos na sociedade, então a gente está sempre levando conteúdo de qualidade para o mercado, porque a gente acredita que impactar pessoas não é só impactar empresas, né? Você tem que abrir a mente das pessoas para que elas possam se conscientizar e estarem cada vez tendo hábitos mais seguros. Como é que funciona a Academia Claves? A Academia Claves, ele é um centro de treinamento. Lá, Qualquer um pode se... Qualquer um pode se inscrever. Legal. E durante as nossas inscrições de bolsa, a gente disponibiliza bolsas para que os alunos possam fazer os cursos da Academia Claves de forma gratuita. Legal. Então, tem um processo seletivo, né?
para as pessoas entrarem, momento, né? E no final acaba que dessas bolsas a galera sai com certificação, às vezes sai empregada, assim, às vezes a Claves contrata também, então é meio que um preparatório pra galera se amadurecer, assim, pro mercado nesse tema, né? O tema de cyber não é um tema que é difundido pra gente, é muito difícil ter faculdade que fala só de cibersegurança, né? Sim. E eu falo sempre pro pessoal, hein, galera, se vocês estão me vendo aí, ó, cibersegurança é base, tá? Né? Tem que saber de tecnologia, né? Não basta eu falar lá assim, não sei, tem que proteger. Como é que funciona? Não sei, eu sei que tem que proteger. Isso não é trabalhar com cibersegurança, né? Então, vocês têm que ter muito conhecimento de base, né? Para quem é profissional da área. Isso vai te respaldar a criar esses mecanismos, né? Entender como a pessoa ataca para saber como é que protege. Eu acho que esse é o ponto principal. Então acompanha, tem conteúdo bacana lá, tá? E em breve a gente vai ser um podcast, espero gravar aqui também. Que legal. Vitor, muito obrigada. Eu adorei o papo, foi incrível. Espero que você tenha gostado também. Ótimo. Bruna, obrigada. Nada, eu que agradeço. Dividir a mesa com vocês dois é muito legal. É uma honra pra mim. Que é isso? Muito obrigado. Espero em outros projetos estar aqui novamente. Vamos chamar para outras conversas com outras empresas, em um outro quadro. Não, Startup Talks, enfim, foi um prazer. Muito obrigada, de verdade. Obrigado, Lara. Obrigado, Bruno.